Oi, turma. José Carlos de Luca, alguém me tocou, no capítulo de hoje, purificação interior. Leproso é a pessoa portadora da enfermidade que na época de Jesus era chamada de lepra ou morféia e que hoje é denominada hanseníase. É uma doença infecciosa severa, provavelmente a mais antiga do mundo, que atinge os nervos e a pele e que vem afetando a humanidade há pelo menos 4.000 anos. Há registros escritos no ano de 1350 a.C. sobre a existência dessa doença no Egito. Na época de Jesus, a lepra era uma doença incurável e os seus portadores eram obrigados a viver isolados na sociedade. Como não havia hospitais ou casas de tratamento, leprosos tinham que viver em aldeias distantes da cidade, geralmente desabrigados, e não podiam se aproximar das pessoas. Além do sofrimento físico que a doença impunha, os chamados leprosos experimentavam também grave dor moral, decorrente do isolamento social e do preconceito que a sociedade tinha para com eles. Mas Jesus nunca se distanciou dos leprosos, tendo realizado, inúmeras curas entre eles, conforme relatam os evangelhos. Por exemplo, o evangelista Lucas, que era médico, relata que Jesus chegou a curar 10 leprosos de uma só vez. No presente capítulo, estamos refletindo sobre mais uma cura realizada pelo Cristo. Um leproso se aproxima de Jesus. Isso era proibido aos leprosos de então. Todos ordenariam que o doente se afastasse ou eles mesmos sairiam em retirada veloz. Mas o divino médico não o rejeita, não o expulsa, não o manda ir embora. Tampouco se afasta do homem cuja moléstia infecciosa lhe expunha as carnes pútridas e o rosto deformado. É assim também que Jesus age conosco quando somos defrontados pelas dores do corpo e da alma. Quando o sofrimento nos transfigura as próprias feições, quando muitas vezes as pessoas se afastam de nós com receio de que venhamos a lhes pedir algo em nosso socorro, quando a doença grave nos isola no quarto, sem recursos, e quando a miséria nos torna pessoas sem valor para o mundo, o amigo Jesus surge e posta-se ao nosso lado, enxugando o nosso pranto, segurando firme a nossa mão, enchendo o nosso coração de esperança e ensinando que a dor, quando suportada com paciência e dinamismo, encerra em si mesma a oportunidade de libertação de nossas mazelas espirituais para a glória de dias venturosos. Vejamos, no caso em análise, quais atitudes o leproso teve para obter a cura. Narra o Evangelho que o doente primeiramente se aproximou de Jesus, ou seja, procurou proximidade com Cristo. De nossa parte, será que não andamos distantes de Jesus? Quando foi a última vez que dialogamos com o Mestre em nossas preces? Sim, talvez tenhamos pedido algo a Ele em oração, mas quando foi que perguntamos o que Ele quer de nós? Há quanto tempo não meditamos sobre os ensinamentos do Cristo? Ter proximidade com Cristo não se mede apenas pela quantidade de vezes em que solicitamos ajuda ao Mestre, é também abrir espaço para Ele se aproximar de nós, a fim de que possamos também atender à sua vontade. O leproso da história nos ensina a ter proximidade. É preciso ir ao encontro de Jesus, tocá-lo, ouvi-lo, senti-lo, e não apenas esperar que ele venha até nós para nos tocar, nos ouvir, nos sentir. É o leproso quem toma a iniciativa do encontro com Jesus. Ele se aproxima do Mestre e não fica parado, imóvel, surdo, porque tão logo se aproxima, cai de joelhos diante de Jesus. Não se trata de mera atitude de reverência. Antes, é um gesto de quem quer algo mais de Jesus do que uma simples cura física. Um gesto que mostra arrependimento, humildade por estar diante daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes nos aproximamos de Jesus e não caímos de joelhos? Ficamos imobilizados pelo orgulho das suposições de que estamos sempre certos e de que o sofrimento que bate à nossa porta é um engano da justiça cósmica. Se nossa vida está em perigo, é porque nos desviamos do roteiro espiritual que Jesus traçou em seu Evangelho. O sofrimento é o convite para que retornemos ao caminho da felicidade, assim como uma pessoa enferma toma as medidas necessárias para recuperar a saúde. Mas, para tanto, é preciso ter joelhos flexíveis a fim de enxergarmos o que estamos fazendo de errado conosco ou com o nosso próximo. O leproso nos ensina a postura do arrependimento e da humildade ao cair de joelhos diante de Jesus, suplicando: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Só pede para ser purificado quem se sente impuro, quem tem impurezas a limpar.
Aproximar-se de Jesus implica reconhecer as nossas impurezas, não aquelas que estão no corpo, fáceis de ser removidas com água e sabão, mas aquelas que mancham nosso espírito pelas tintas do desamor. Vamos cair de joelhos perante o Cristo e admitir que sentimos como orgulho, ódio, agressividade, rancor, inveja, mágoa, culpa e egoísmo mancham o nosso espírito de impurezas e fazem o corpo adoecer, a prosperidade ruir, a harmonia interior estremecer, a vida depauperar. Antes de termos a lepra no corpo, temos a lepra no espírito. Qualquer doença que se manifesta no nosso mundo concreto surgiu antes em nosso mundo abstrato. Não por outra razão. Jesus acentuou em seus ensinamentos a necessidade do amor, do perdão, da humildade, de sermos justos e de vivermos em paz com o próximo. Esses sentimentos purificam a alma e trazem a verdadeira felicidade à nossa vida. O leproso nos ensina, antes de qualquer coisa, a pedir a Jesus que nos purifique, isto é, que nos ajude a realizar o trabalho de purificação interior, que nada mais é do que limpar a alma das impurezas que nos tornaram infelizes. Talvez não tenhamos forças para perdoar quem nos feriu, mas se pedirmos a Jesus que Ele nos ajude a perdoar, certamente receberemos o auxílio necessário e ficaremos limpos dos detritos de mágoa. Peçamos a Jesus que o ódio não faça morada em nós, que a tristeza não nos domine, que a cólera não tome nossa boca e nossos braços. Jesus tem o poder de nos purificar quando queremos ardentemente nos ver livres das impurezas que nós mesmos nos permitimos ter. Quando o enfermo da lepra, de joelhos, disse a Jesus que desejava ser purificado, imediatamente o mestre lhe tocou com as mãos e afirmou que também era da sua vontade que o homem ficasse limpo. Naquele exato instante, diz o Evangelho, o homem ficou purificado da lepra. Jesus também deseja nos limpar. Vamos cair de joelhos diante do mestre, ajoelhe-se em espírito, reflita sobre as suas impurezas, queira ardentemente se libertar delas. Diga a Jesus que você quer ser purificado e Jesus, olhando nos seus olhos, repetirá a você o que disse ao leproso: eu quero, fique purificado. Difícil comentar isso daqui, porque dói, simples assim, né? Eu tive saúde a vida inteira, eu brinquei com a saúde, até não querer mais, porque comia tudo fora do horário, né? Trabalhei mais de 32 anos, fazendo 15 minutos de intervalo, isso quando fazia, e naqueles 15 minutos comendo comida gelada, ou lanche, ou uma fruta, mas sempre correndo, né? Nunca me atendo com alimentação. Eu achei que, final da vida, eu ia ficar doente em razão do alimento, que eu não estava me alimentando direito. Falei, isso daí eu vou ter que pagar lá no finalzinho. Mas não. Assim como esse texto fala, tem pessoas que ficam doentes na alma, para depois ficar doente no físico. Esse foi meu caso. Eu posso dar esse testemunho, né? E não é chegada a hora de eu me purificar, de Jesus tocar e tirar de mim aquilo que tanto me incomoda nos últimos anos. Levou 3 anos e meio para descobrir a minha doença, que chama poliomielite. Essa doença é rara e se descobre através de um exame de sangue, simples, mas que o reumatologista deve pedir, ou um clínico geral se suspeitar, ou até mesmo um ginecologista no caso das mulheres, ou um urologista no caso dos homens. Qualquer médico, enfim, poderia ter pedido o exame. Eu não sei o nome do exame, e também não estou aqui para passar isso para vocês, mas quando passarem em médico, perguntem para eles o que é poliomielite. É uma degeneração muscular, neuromuscular. Se eu ficar alegre, acelera o metabolismo, degenera o músculo. Se eu ficar triste, se eu ficar nervosa, acelera o metabolismo, degenera o músculo. Ou seja, eu tenho que ser uma pessoa zen. E como ser uma pessoa zen, depois de passar uma vida inteira não sendo zen? Sempre na correria, sempre brava, sempre briguenta, arrumando atrito com Deus e o mundo para eu poder, com Deus não, modo de falar, mas com tudo que estava pela minha frente em defesa de objetivos, em defesa de vida, de alunos, de posições.
de ideias. Eu passei uma vida inteira brigando, só brigando. E valeu a pena, Patrícia? Valeu. Eu tenho bastante aluno que ia entrar para marginalidade e não entrou. Eu criei um filho sozinha, morrendo de medo de dar errado, dele se tornar um noinha de vila, porque é a única coisa que em volta ia ter dele, para ele, né, como referência. Então, a única referência que eu tinha para dar para ele era o que estava lá fora e eu. Porque o pai dele foi embora, né, faleceu, foi morto por um menor de 16 anos, quando meu filho só tinha 8. Então, assim, eu fui obrigada a lutar, a brigar a vida toda. E quando a gente pega esse embalo de briga para defender ideias, situações, pessoas, a gente não consegue voltar e falar, não, tô vendo, mas tô fingindo que não tô vendo. A gente não consegue. Quem é assim não consegue. Mesmo hoje, ainda com a poliomielite, se eu tiver que lutar por alguém, se eu tiver que brigar por alguém, conta comigo. Não muda. Mas Patrícia, precisa. Não muda. Eu falei que eu ia sair da sala de aula no dia que eu morresse. Porque tudo que eu mais prezava na vida era ser professora. Mãe e professora, né? Mas eu não aguentei ficar lá até o finalzinho da vida. Para mim chegou antes, né? O cansaço físico, a indisposição. Se a criança me abraça, beija, fala que gosta de mim, eu ficava nervosa, as pernas não davam. Se ficava nervosa no sentido bom, né? Se eles quiserem assim, fazer festa surpresa para mim, as minhas pernas não andavam porque eu ficava muito emocionada. Se alguma mãe ou então alguma coisa da parte da administração da escola, ou mesmo professores da escola me contrariassem diante daquilo que eu acredito que seja bom para o aluno, as pernas não andavam. Falei, ué, chegou a hora, né? Eu tive que parar. Mas eu não parei porque quis, eu parei porque não tinha condições mais de continuar. Fisicamente eu não tinha mais condições, não tenho mais condições. E eu fui buscando essa purificação interior. E o que eu não conseguia aprender com os meus 51 anos que eu tenho hoje, eu tenho aprendido de 7 anos para cá, em relação a essa purificação interior. Eu sou espírita desde os 16 anos, eu tô com 51. Mas nunca internalizou tanto a questão espiritual como dos 7 anos para cá. Precisou vir uma doença que me segura, que me freia, para que eu possa estudar mais, para que eu possa me aplicar mais, pensar mais antes de agir. Isso não significa que lá dentro de mim eu não fico remoendo quando eu vejo coisas que eu gostaria de colocar o dedinho e não posso. Antigamente eu colocaria, hoje eu não posso, mas eu fico remoendo. Por isso que eu falo, mudar totalmente eu não vou mudar. Não agora, dessa vez. Mas eu tenho aos poucos percebido o quanto eu tenho aprendido depois da poliomielite. Segundo os gráficos médicos, essa doença leva 5 anos depois detectada para a pessoa não estar mais aqui, que é músculo, né? O principal músculo que a gente tem é o coração. Como ela está atacando de fora para dentro, primeiro os dedos, né, mão, aí vai rompendo, né? Vai degenerando, músculo. Os pés, perna. Então ainda tem um caminho aí para se chegar até o coração. Mas a gente vai tentando se adaptar. Desculpa. No dia a dia a gente vai tentando se adaptar. E aí vai mostrando que existem outras saídas, né? Se eu não consigo escrever mais assim, porque tá faltando um músculo daqui, aí eu vou lá e escrevo assim, né? No dia que não der mais assim, aí eu vou ter que ver um outro jeito, e assim por diante. Então, não falta humildade para chegar em Deus, em Jesus e falar, me socorre. Não falta. Mas eu não acho certo pedir a cura, porque é justamente a doença que está me mostrando ser uma pessoa melhor. Então eu não quero. Eu não quero curar. Não peço a Deus uma cura. Mas eu peço que me ajude a passar por tudo isso.
Eu peço que me ajude a suportar a hora que pesa. E tem hora que pesa, viu? Você vai levantar um colchão, você não consegue levantar o colchão, seu dedo fica preso lá dentro, entre o colchão e a cama. Tem hora que dói. Então, assim, mas a gente aprende. A doença, ela traz uma limpeza terrível para o espírito. Eu tenho crescido bastante com ela. Só que em contrapartida, eu tô ficando gripada, gente, desculpa aí. Em contrapartida, a gente vai encontrar pessoas preconceituosas da época lá da lepra, que hoje recebe o nome de hanseníase. Se eu vou me apresentar para uma pessoa, falo para a pessoa, eu tenho poliomielite. A pessoa às vezes me exclui, me bloqueia da rede social, ou então não quer sair comigo porque eu tenho poliomielite. Ela não pega. Mas o fato de eu ter que andar mais devagar do que as outras pessoas, eu ter que descansar a perna de vez em quando, para as pessoas isso é o fim do mundo. Então eu imagino doenças bem piores do que a minha, o que as pessoas não enfrentam de preconceito. O problema não está na doença em si, o problema está no preconceito. Então o que esses leprosos passavam, o problema não estava tanto na dor do corpo, a dor moral, de ser excluído, de não ser aceito no meio das pessoas. Ah, pegava a doença, quem é o doido que vai querer ficar perto de um cara que transmite doença? Jesus era o doido. E ele ensinava isso. E depois veio Francisco de Assis, e veio outro, e outro, e outro. Eu fui, acho que 2 ou 3 vezes, se não me engano, para Pirapitingui, que é uma cidadezinha de leproso, onde as pessoas têm as suas casinhas, são rotativas, conforme aquele casal ou aquela pessoa que mora na casinha falece, vem um outro, faz a higienização da casa e outra pessoa mora ali. São afastadas do convívio social, né, regular que a gente conhece, porque ainda existe esse preconceito. A hanseníase vai cortando os membros conforme a pessoa vai perdendo a sensibilidade, né? Coloca a mão no fogo e não sente. Então, conforme vai perdendo a sensibilidade, vai sendo cortado os membros. Eu conheci uma senhora na cama, que lá também em Pirapitingui tem um hospital, e eu fui visitar ela dentro do hospital, lá na caminha dela, na ala de pessoal que estava na parte de curativo e tal. E ela não tinha nem os braços, nem da coxa para baixo, nenhuma das 2 pernas. Só tinha o tronco e a cabeça, bem dizer. E aquela senhora, ela me ensinou tanto em tão pouco tempo ali, que a gente vai, visita, dá um passe, conversa um pouquinho, leva um produto de higiene, umas bolachinhas, a gente vai lá para tentar amenizar aquela situação, né? E em vez de eu dar para aquela mulher alguma coisa, ela me ensinou, ela me preparou para isso que eu vivo hoje. Ela me preparou. Maria de Lourdes, se eu não me engano o nome dela. E ela me preparou, porque ela chegou em mim e falou que o pior de tudo naquela doença, mesmo, né, estando naquela condição, é que ninguém ia lá visitar ela, que ninguém queria abraçar ela. A gente não tinha essa permissão para abraçar, para ter toque com os doentes. E eu lá quis saber. Se a gente agisse sem preconceito, doença nenhuma pegava na gente, sabia? Eu abracei aquela mulher, eu tirei ela daquele jeito que ela estava deitada lá na cama, muito bem cuidada, mas, pô, ela falou, ela tá doendo aqui, ó, de tanto ficar doendo minhas costas, de tanto ficar deitada. Eu ergui ela, abracei aquela mulher. E foi triste depois para o pessoal do centro me tirar de lá, que era um grupo espírita que eu pertencia e estava fazendo aquela visita. Foi duro para o pessoal me levar embora depois. Porque quem disse que eu queria sair de perto daquela mulher? De jeito nenhum. Por mim eu ficava ali, para não deixar ela sozinha. Porque quando ela falou que doía demais a solidão, eu acreditei. E ela me preparou para esse momento que eu vivo. Porque quantos não eu já recebi depois que eu fiquei doente? Ai, Patrícia, é bonitinha, bonitinha, tá. Aí eu vou lá conhecer a pessoa vê eu andando toda torta por causa da doença. O que você tem? Poliomielite. Ah, não tem cura não? Pronto, acabou. Né? Quantos pretendentes que estavam ali apaixonados, eu já não perdi porque minha perna não anda do jeito que as outras andam.
Gente, é terrível isso. O preconceito mata a gente por dentro, né? E nós, em contrapartida, os doentes, sabemos que essas doenças estão afloradas no corpo justamente porque o espírito não foi lá grande coisa, não fez a lição de casa direito, né? Então, lembra aquele aluno que ficava atrás da porta de castigo porque não fez a lição direito? Pois é, somos nós que temos comorbidade. Então é força para continuar e tentar se purificar o mais possível perante Deus. É estudar, é ler, é orar, é vigiar, é viver com bom ânimo, porque tudo depende de nós, não adianta ficar dependendo de ninguém. Vamos para a oração? Divino amigo Jesus, hoje eu me sinto como o doente de lepra que se ajoelhou diante de você. Estou doente no corpo e na alma, sinto que as pessoas se distanciaram de mim. Quando mais eu necessitava, muitos amigos se afastaram, nem mesmo os parentes me compreenderam. De um momento para o outro, vi-me só. Somente a dor tem me feito companhia, somente as lágrimas tocam meu rosto cansado de sofrer. Mas hoje eu o reencontrei nas páginas desse livro. Você me tocou, Jesus. Eu senti. Você não me disse qualquer palavra, mas eu compreendi tudo, mestre. Compreendi que minhas dores representam o processo de drenagem das impurezas de minha alma, que era também tão egoísta quanto as pessoas que me largaram à própria sorte. Eu mesmo me abandonei, Jesus. Não me dei amor, respeito e consideração e fiquei cobrando isso dos outros. Enquanto eu tinha alguma importância no mundo, as pessoas me consideravam. Depois que perdi tudo, fui caindo no esquecimento daqueles que me bajulavam. Confesso que eu também agi dessa forma com muitas pessoas. E hoje você me deu a mais linda lição de amor que eu pude sentir em minha vida. Estou aqui, doente, miserável, abandonado, esquecido, sem nada a oferecer ao mais pobre dos pobres. E você vem me visitar, vem estender sua mão amiga, seu sorriso meigo, seu olhar de misericórdia. Purifique-me, Jesus. Lave as feridas do meu egoísmo, limpe o ódio que me corrói, o desamor que me aniquila. Eu quero ficar limpo, mestre. Eu quero, eu preciso e eu estou. Assim seja.